O tema geral de hoje é teologia, mas o tema específico é história de Israel, que são textos que eu estou tirando deste livro aqui, beleza? Do Ensinar Nível Médio. Foi um curso que eu cursei há alguns anos de teologia nível médio. E aí eu estou compartilhando com vocês aqui. Um dia pretendo cursar a faculdade, ensino superior de teologia, mas por enquanto estou sem tempo, então eu não consigo. Mas por enquanto eu vou passando adiante esse conhecimento que eu tive acesso de nível médio de teologia. E o tema de hoje, ou na verdade o assunto de hoje, é o surgimento do cânon do Antigo Testamento. Já gravei um vídeo sobre isso, não vou entrar em maiores detalhes, vou deixar lá no final, dar uma olhada sobre, como é um texto um pouco longo, então eu resolvi dividir ele em dois. Então naquele primeiro vídeo eu basicamente trouxe essa questão de que os livros do Pentateuco eles já eram tratados com a mesma reverência em tempos diferentes já na história do Antigo Testamento, naqueles relatos históricos do Antigo Testamento. E isso por si só já dá uma autoridade para que ocorra, né, que surja o cânon. E o que é o cânon? Nada mais é do que uma medida, do que uma aceitação dos livros que compõem o Antigo Testamento. Então isso que é o cânon. Aquele conjunto de livros é a medida, é o padrão, tá? E isso tem maneiras, ele não surgiu do nada, não foi uma pessoa que disse, então a partir de hoje é isso aqui. Não, existe uma forma natural de que isso vá acontecendo. E uma delas é a aceitação dos livros, eu já trouxe isso no primeiro vídeo. Só vou continuar então a leitura para finalizar essa parte do surgimento do cânon do Antigo Testamento, na história de Israel, né? A razão de Moisés e os profetas registrarem por escrito a mensagem de Deus, não se contentando apenas em entregá-la oralmente, era que às vezes a enviavam a outros lugares, mas na maioria das vezes era para preservá-la para o futuro como um memorial ou como testemunha, a fim de que ficasse escrito para o tempo vindouro. Portanto, a forma permanente e durável da mensagem de Deus não era somente a forma falada, mas sua forma escrita também. E isso implica o surgimento do cânon do Antigo Testamento. Isso aqui me fez lembrar de uma coisa bem interessante que eu já vi em algum lugar, não vou lembrar onde agora, mas que os hebreus ou os judeus, até hoje em dia, em muitos lugares são conhecidos como o povo do livro, né? Inclusive, isso explica por que muitos judeus são sempre foram, né, incrivelmente letrados e envolvidos com essa questão de escriba, de questões intelectuais, né? Por conta disso, porque eles não têm apenas uma tradição oral, como muitos povos, eles também têm uma tradição escrita fortíssima. E a Bíblia é o firme fundamento do povo judeu. Não se tem certeza de quanto tempo levou para que os Pentateuco alcançassem sua forma final, então não se sabe. Entretanto, no caso do livro do Concerto, cuja alusão reporta-se ao Êxodo 24, que foi possível um documento pequeno como o Êxodo 20 e 23, torna-se canônico antes que tivesse atingido o tamanho do livro do qual faz parte hoje. O livro do Gênesis também incorpora documentos antigos. Números inclui um trecho proveniente de uma antiga coleção de poemas, olha só que interessante. E Deuteronômio já era considerado canônico mesmo no tempo em que Moisés vivia, pois foi colocado ao lado da Arca do Concerto. Contudo, a parte final do Deuteronômio foi escrita depois da morte de Moisés. Ao mesmo tempo em que houve uma série de profetas, é claro que para os primeiros escritos sagrados foi possível haver acréscimos e edições de maneira indicada anteriormente, sem a ocorrência de sacrilégios, sobre os quais nos são dadas sérias advertências em Deuteronômios e Provérbios também. O mesmo se aplica ao restante do Antigo Testamento. O livro de Josué reúne o Concerto em seu último capítulo, que originalmente foi escrito pelo próprio Josué. O livro de 1 Samuel incorpora documentos sobre os costumes de um reino. Esses dois documentos eram canônicos desde o início, o primeiro tendo sido escrito no próprio livro da lei, no santuário de Siquém, e o último colocado diante do Senhor em Mispá. Nem todos os escritores dos livros, agora, isso aqui é interessante, veja bem, nem todos os escritores dos livros do Antigo Testamento eram profetas, no sentido estrito da palavra. Alguns eram reis e sábios, mas a experiência da inspiração que tiveram fez com que os seus escritos também encontrassem um lugar no cânon, ou seja, no padrão, né, no modelo. A inspiração dos salmistas é mencionada em Samuel e também em Crônicas, e a dos sábios em Eclesiastes. Nota-se também as revelações feitas por Deus a Jó. E a inferência em Provérbios também indica que o livro é obra de sabedoria divina, assim como o Antigo Testamento o é. Beleza? Então, essa é uma breve introdução, né, ao cânon do Antigo Testamento, o surgimento do cânon, que se deu basicamente por conta do seu uso mesmo, e autoridade e aceitação, e a própria revelação de Deus. Beleza? Eu fico por aqui.
para quem está chegando aqui nesse vídeo, dá uma olhada no vídeo anterior que eu tratei também sobre o surgimento do cânon, mas se quiser entender um pouco mais sobre isso, eu gravei vídeos anteriores sobre isso. E lá, ó, desde o século IV, o vocábulo cânon é usado pelos cristãos para indicar uma lista autoritária de livros que pertencem ao Antigo Testamento ou ao Novo Testamento, né? Isso que é o cânon. A terminologia cânon provém do grego, no qual cânon significa uma regra, uma lista, um padrão de medida. Eu fico por aqui e no próximo vídeo eu continuarei tratando sobre essa questão do Antigo Testamento, mas agora avançando e já entrando história do Antigo Testamento e de Israel em si, a criação. Valeu!